que o Brasil se obrigou a cumprir e afronta a lei brasileira. É uma sentença, portanto, ilegítima e que nós acreditamos que será revertida em algum momento. Depois de divulgada a sentença do juiz Sérgio Moro, grupos a favor de Lula e manifestantes que apoiam a Lava Jato foram às ruas em várias cidades do país. Em Salvador, a concentração foi em defesa do ex-presidente Lula no centro da cidade. Os manifestantes foram para a rua, queimaram pneus e outros objetos. O protesto terminou no início da noite. Já em Porto Alegre, um grupo comemorou a condenação de Lula em primeira instância e outro grupo se reuniu em frente ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores numa vigília em defesa do ex-presidente. Bandeiras, apitaço e fogos foram usados por manifestantes no Recife para comemorar a decisão do juiz Sérgio Moro de condenar Lula. No Rio de Janeiro, um pequeno grupo também usou bandeiras e verde e amarelo em apoio à condenação do ex-presidente. No centro da cidade, manifestantes pró-Lula fizeram discursos e distribuíram panfletos. Em São Paulo, atos contra e a favor da condenação foram realizados na Avenida Paulista, que foi fechada. A manifestação em defesa do ex-presidente foi em frente ao MASP. Militantes do Partido dos Trabalhadores discursaram em um carro de som e levantaram gritos de protesto. Lula, guerreiro, o povo brasileiro! A cerca de 300 metros dali, em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, manifestantes se reuniram com bandeiras e cartazes em apoio à condenação de Lula. Houve bate-boca entre integrantes dos dois grupos. Mas o tumulto logo se dissipou com a chegada da polícia. A condenação do ex-presidente Lula foi o assunto que tomou conta dos corredores do Congresso. Entrevistas e discursos calorosos. Aliados do ex-presidente na Câmara e no Senado reagiram assim que a sentença saiu. Todo mundo está acompanhando essa perseguição de Lula. Nós acompanhamos e nós já esperávamos que em algum momento ia ser anunciado. Eu só lamento que um juiz como Moro, que tem se colocado como justiceiro, ele condena Lula com 9 anos e 6 meses, meu Deus, por um triplex que o Moro não tem como apresentar um documento para dizer triplex é do Lula. É, na verdade, uma decisão política que tem que ter o repúdio do povo brasileiro, porque ela atropela a democracia, atropela todos os processos jurídicos. A senadora Gleisi Hoffmann, ré na Lava Jato e presidente do PT, diz que confia na absolvição de Lula em outra instância. É lamentável que a gente tenha uma sentença como essa. Isso deixa cada vez mais evidenciado o papel que a Lava Jato tem em relação ao presidente Lula, que é criminalizado para impedir que ele faça parte de um processo político no Brasil. Senadores do DEM e do PSDB reagiram, defenderam a decisão de Moro, reforçaram que a sentença é resultado de um conjunto de provas técnicas e robustas contra o ex-presidente. O senador Paulo Bauer, do PSDB, afirmou que não houve julgamento político e que a lei deve valer para todos. Ninguém está acima da lei, e a lei foi feita para ser cumprida por todos os cidadãos brasileiros. É evidente que a Justiça Federal no Paraná, ao analisar as evidências e os fatos do processo no qual estava envolvido o ex-presidente, decidiu pela aplicação de uma penalidade, e não o faria sem ter a segurança de estar fazendo o que é correto e o que é legal. Eu não creio que o juiz Sérgio Moro, os investigadores, os procuradores, a Polícia Federal que atuou no caso, não é? Eles tiveram qualquer preocupação com as eleições de 2018. São responsáveis por instituições que reabilitam credibilidade no país exatamente porque não estão estabelecendo privilégio para quem quer que seja. Independente de ser um empresário grande, bilionário, de ser um líder ainda popular no Brasil ou de ser um cidadão comum, a justiça está sendo feita no nosso país. A condenação do ex-presidente Lula também teve grande repercussão na imprensa internacional, como mostra de Nova York o correspondente Jorge Pontual. A condenação ganhou destaque em jornais e canais de TV mundo afora. Segundo a rede americana ABC, a sentença deve acirrar ainda mais os ânimos em meio à crise política. Para o New York Times, esse é um revés impressionante para um político que exerceu enorme influência em toda a América Latina por décadas.
O Wall Street Journal adverte que especialistas constitucionais temem que a condenação de Lula, assim como as outras acusações contra ele, possam mergulhar as eleições do ano que vem num pântano legal, apresentando um dos maiores desafios aos tribunais do país. O britânico Financial Times afirma sobre o ex-presidente que suas políticas estatizantes, em particular no segundo mandato, aumentaram os gastos do governo e foram, em parte, culpadas pela recessão dos últimos 2 anos no Brasil, a pior em sua história. O inglês The Guardian afirma que a sentença marca uma queda extraordinária para um líder que Barack Obama chamou de o político mais popular da Terra. E o italiano Corriere della Sera diz que a condenação de Lula, que de acordo com as últimas sondagens é o candidato mais popular nas eleições presidenciais de 2018, reforça a crise política e institucional que eclodiu no país sul-americano e se agravou há 2 semanas com a acusação de corrupção contra o atual presidente da República, Michel Temer. E a condenação de Lula é o grande destaque na capa dos jornais. Acompanha comigo? A gente vai começar observando o Globo. Nunca antes na história, Lula é o primeiro ex-presidente condenado. E abaixo da foto de perfil do ex-presidente, vem a legenda que diz que ele não se pronunciou sobre a sentença de Moro, que agora está nas mãos de 3 desembargadores do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, e que vão então decidir se ele será preso e impedido de disputar a eleição de 2018. Quero destacar também para você um trecho aqui da capa do Globo, que é o seguinte: Moro disse que não teve qualquer satisfação pessoal com a decisão. Abre aspas. É de todo lamentável que um ex-presidente seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei, afirmou o juiz Sérgio Moro. Para a defesa de Lula, a sentença tem conotação política e envergonha o Brasil. E agora eu chamo sua atenção para essa charge do Chico de hoje. Observa se você reconhece quem está de costa aqui. A legenda é a seguinte: pois é, pau que dá em Lula, dá em Lulia. Lulia é o último sobrenome do presidente Michel Temer. Vamos avançar? Aqui no Diário do Nordeste, de Fortaleza, do Ceará, por corrupção, Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão e o jornal ainda destaca a repercussão econômica. A Bovespa subiu e o dólar caiu com a notícia da sentença.